Olá, turma. Eu sou a professora Paloma Morim da Silva e estou aqui para uma revisão sobre os tipos de predicados. Bom, vamos lá. Predicado é um dos termos essenciais da oração juntamente com o sujeito, e de forma que ele contém o verbo. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, e o verbo está dentro do predicado, certo? De acordo com o verbo, nós podemos fazer a classificação do nosso predicado, que vai ser classificado como predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Quando nós temos um predicado verbal, o verbo é de ação e será o núcleo do predicado. Quando nós temos um predicado nominal, o verbo é um verbo de ligação e o nome é o núcleo do predicado, ou seja, o predicativo do sujeito. E quando nós temos um predicado verbo nominal, nós temos dois núcleos. Um que expressa a ação pelo verbo e o outro que expressa o nome pelo predicado, certo? Então é a lógica aí, predicado verbal, o núcleo é um verbo de ação, por quê? Porque a informação desse predicado é uma ação. Quando eu tenho um predicado nominal, o núcleo é um nome, porque a informação é exatamente um nome. E o verbo nominal é a lógica. Eu tenho tanto uma ação, um núcleo verbal, como um nome, certo? Uma informação nominal referente ao sujeito. Para que eu saiba os tipos de verbos, eu tenho que fazer a análise da significação desse verbo. Então, quando o meu verbo não expressa ação, ele indica estado. Então, ele é um verbo de ligação, certo? Agora, quando o meu verbo indica ação, ele é um verbo nocional. Eu tenho esses dois tipos de verbos. Eu tenho essas duas significações para o verbo. Ou ele é de ligação, quando não expressa ação, logo indica estado, ou ele indica ação e é um verbo nocional. E para os verbos de ação, eu tenho duas classificações. Ou eles são verbos intransitivos, quando não precisam de complemento, porque tem sentido completo. Por exemplo, comi muito. Comi tem sentido completo, por quê? Porque eu não preciso saber de mais nada para ter a informação de que eu me alimentei, de que eu me alimentei muito. Agora, eu também tenho os verbos transitivos que apresentam um complemento. Por exemplo, comi verduras. Nesse caso, o verbo comer pediu um complemento, verduras. A informação ela se estende para além desse verbo. Então, esse verbo pede complemento. Então, os verbos transitivos são esses verbos que pedem complemento, e esses complementos podem vir sem preposição, são os objetos diretos, com preposição, objetos indiretos, e também temos os verbos transitivos diretos e indiretos, que apresentam um complemento sem preposição e um complemento com preposição, certo? Então, esse conhecimento dos tipos de verbos é o conhecimento da transitividade verbal. Então, quando eu tenho verbo de ação, predicado verbal, certo? Então, eu tenho alguns exemplos. Voarei além do infinito. Voarei é o verbo de ação, vem do verbo voar. Pondes o mundo em equilíbrio. Pondes é o verbo de ação, vem do verbo pôr, também é um predicado verbal. Encontrei um tesouro, meu amigo do peito. Encontrei é o verbo de ação presente aqui nesse predicado verbal, que vem do verbo encontrar. Então, a informação recai sobre esses verbos de ação, que são também os núcleos desses predicados verbais. Quando eu tenho predicados nominais, eu tenho verbos de ligação, que geralmente são os verbos ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, em expressões que recaem sua atenção sobre o nome. Olha só, estou apaixonado pelas matérias exatas. Estou é uma ligação entre apaixonado e eu. Então, apaixonado é o estado, é o nome como esse sujeito está, é o adjetivo, é a qualidade, é o estado desse sujeito. Ficamos ansiosos, nervosos, tristes, enjoados ou temerosos. Então, ficamos é o verbo de ligação que está ligando ansiosos, nervosos, tristes, enjoados e temerosos ao sujeito nós. E nós temos também o predicado verbo nominal, que é um predicado que expressa ação e expressa estado. Nesse tipo de predicado você vai ter as duas informações, certo? Que eu vou chegar mais para frente. Nós fizemos uma atividade na última aula da segunda-feira, em que colhemos algumas orações dos alunos, que estão analisadas aqui, ó. Elas foram divididas em duas categorias, as frases com predicados verbais e as outras com predicados nominais.
eu faço comida, caminhei até chegar ao cérebro, estou olhando o meu cérebro, guardando emoções e sentimentos, apresentam verbos de ação, logo contém predicados verbais. Agora, é um cérebro, o diálogo é o meio onde se forma o mundo, e ganhei na loteria e estou animado, todas essas orações que contêm esses verbos são orações com predicados nominais. Por quê? Porque os verbos são verbos de ligação, ligando as características dos sujeitos aos seus sujeitos, que são exatamente essas aqui, certo? Agora, para que serve essa informação de tipos de predicados? Serve para que a gente analise as grandes possibilidades que a língua portuguesa apresenta ao utilizar esses verbos. Então, para que a gente colha, para que a gente desfrute de uma interpretação certeira e efetiva, é esse conhecimento que a gente manipula. Então, agora vocês vão fazer aí a comparação. Compare os verbos analisando sua significação e classifique o predicado em verbal ou nominal. Certo? Então, para cada uma dessas aqui, você vai olhar o que o verbo está expressando, né? Ou qual é a sua significação, e vai analisar se é um predicado verbal, nominal ou verbo nominal, para cada uma delas. Pausa sua tela, responde no seu caderno, que eu volto aqui com as respostas. Bom, ficou assim, ó. Andei demais naquela cidade. O verbo andei expressa a ação de andar, logo, nós temos um predicado verbal. Andei meio triste naquela cidade. O verbo andei aqui não expressa estado, mas sim, não expressa ação, mas sim o estado como eu andei, meio triste. Então eu tenho o predicado nominal. Andei tristemente. Nesta oração, o verbo andei expressa a ação de andar e tristemente é o modo como andei. Logo, eu estou diante de um predicado verbal. Aqui embaixo, come muito. O verbo comer expressa a ação de comer, é um verbo intransitivo, logo eu tenho um predicado verbal. Comi muitas maçãs. O verbo comer expressa a ação de comer e eu estou diante de um predicado verbal. A diferença entre essas duas é que uma quer dizer que eu comi muito, me alimentei bem, me alimentei muito, estou saciada. A outra eu quero dizer do que eu me alimentei, das maçãs, certo? Então a diferença entre o verbo intransitivo comi, nesse caso aqui, comi muito, e o verbo transitivo direto, comi muitas maçãs. E aqui embaixo, comi ansioso. Aqui eu já tenho um predicado verbo nominal. Por quê? Porque é a ação de comer e o estado em que o sujeito estava quando comeu, certo? E aqui, comi ansiosamente. Outra diferença, é a ação de comer, entretanto, ansiosamente é a forma como se comeu. Então aqui é um predicado verbal, a forma como se praticou a ação de comer. Então é um predicado verbal, certo? Então essas são as possibilidades que a língua nos dá diante dessas construções de predicados. Agora, quanto aos predicados verbonominais, eu quero chamar a atenção para as duas possibilidades de estrutura, as duas possibilidades sintáticas que esses predicados nos oferecem. Então, eles podem ser construídos com verbo de ação, com um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não pede complemento, mais um predicativo do sujeito, ou um verbo de ação transitivo, ou seja, um verbo que pede complemento, mais o objeto do verbo, mais o predicativo do objeto. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Sempre teremos pensamentos positivos. Teremos é o verbo de ação, o verbo ter. E ele pede um complemento, pensamentos. E esses pensamentos são positivos, olha só. Então nós temos verbo transitivo direto, objeto direto, mais predicativo do objeto, ou seja, a qualidade do objeto. A mesma forma, imaginamos soluções ideais. Quem imagina, imagina algo. Essas soluções são o objeto desse verbo, o complemento desse verbo, e essas soluções são ideais, predicativo do objeto. A qualidade ou a característica ou o estado dessas soluções. É como se tivesse embutido aqui dentro, entre soluções e ideais, o verbo são ideais ou que são ideais.
Imaginamos soluções que são ideais, certo? Compramos maçãs estragadas. Compramos, quem compra, compra algo, é a ação de comprar. Comprou alguma coisa, maçãs é o objeto do verbo compramos. E essas maçãs estavam estragadas, é como se o estavam estivesse embutido aqui, ó, entre os dois termos. Então, estragadas é o predicativo do objeto, ou seja, é o estado como essas maçãs estavam. Predicado o verbo nominal também. Aqui, os professores encontraram seus alunos preparados. Os professores encontraram, a ação de encontrar encontrou quem? Seus alunos, objeto do verbo encontrar, e os seus alunos estavam preparados. Preparados é o predicativo do objeto, ou seja, o estado com que como seus alunos estavam quando os professores os encontraram, certo? Então, essa estrutura aí de verbo de ação mais objeto mais predicativo do objeto. A outra possibilidade do predicado verbo nominal é verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Olha só, chegamos. O verbo chegar sem complemento. Por quê? Porque ele é completo, é a ação de chegar. Esperançosos é o estado com que chegamos. Predicativo do sujeito. Os participantes saíram quietos do auditório. Saíram, verbo sair, a ação de sair. Quietos, o estado como os participantes estavam ao sair do auditório. Predicativo do sujeito. O vizinho dirigiu embriagado. Dirigiu, a ação de dirigir. E ele estava embriagado ao dirigir. Predicativo do sujeito. Certo? Então, essas são as duas possibilidades estruturais, as duas possibilidades sintáticas dos predicados verbo-nominais. Bom, pessoal, agradeço a atenção, bons estudos e estou à disposição aí. Boa prova. Tchau.